Senhoras e senhores, voltamos e com vinheta, hein? Vinheta do bom momento, essa. Não é a da crise, não. Vinheta dos bons momentos. Não sabemos se é exatamente um bom momento, mas o fato é que hoje, nesta terça-feira, Alexandre Pato foi apresentado ao São Paulo novamente, deu entrevista coletiva, e é por isso que nós estamos aqui para falar sobre isso, sobre a entrevista coletiva do Pato, o que ele falou alguma coisa interessante, falou outras coisas que não são tão interessantes. Temos coisas que conseguimos perceber e outras que continuamos sem saber e, portanto, dividimos, Arnaldo Ribeiro, o nosso vídeo nessas duas partes. A primeira parte, nas nossas impressões de tudo que ele falou e o que a gente está até agora sem saber, certo? Certo. O Tirone, a gente conversava, talvez a gente nunca tenha visto uma entrevista do Pato desta forma. O que seria desta forma? Não exatamente pelo conteúdo, mas pela forma, pelas mensagens, sei lá, pela concentração, pelo foco, vai. Agora, tem muita coisa, como você mesmo disse, essa é a outra parte, são os detalhes da negociação, quando ele vai jogar, etc., que a gente ficou sem saber mesmo depois ele ter respondido várias perguntas e tudo mais. Então, essa faceta nebulosa que o São Paulo insiste em manter, até porque o presidente Júlio Casares passou a camisa ao Pato e também, de novo, se esquivou, saiu, não foi submetido a perguntas, a gente promete fuçar, porque o torcedor de São Paulo merece saber. Mas tem muito a contar sobre esse primeiro contato, essa primeira impressão do Pato como novo jogador do São Paulo na sua terceira passagem. Exatamente. Vamos falar das coisas que foram diferentes, do Pato que a gente conhecia. É um Pato meio diferente, como você falou. Primeiro, o entusiasmo dele, né? Falando toda hora de como ele tá feliz de estar no São Paulo, tal, do amor que ele tem pelo São Paulo, que falou que vou quebrar o protocolo e vou vestir a camisa antes, né? Foi. Vestiu a camisa antes de falar qualquer coisa, só cumprimentou lá o presidente, o Júlio Casares, pegou a camisa e pumba, já vestiu, falou, vou quebrar o protocolo, tô muito afim de vestir essa camisa. Tem um pouco de marketing, mas é uma coisa que nem isso o Pato fazia antes, né? Não era um cara exatamente marqueteiro, né? Exato. Esse cartão de visitas de colocar a camisa 12, né? Que também, 12. segundo ele, marca um novo momento, como se ele fosse. Ele foi marqueteiro também nessa, né? Falou, não, se eu fosse o 12º jogador em campo e Assim, tal. uma mensagem, essa camisa 12 que ele logo vestiu, como esse 12º jogador que ele fala, como se ele não precisasse necessariamente ser titular, nem o 7, nem o 10, nem o 11, nem o 9 que ele foi há algum tempo, mas que ele estivesse ali para ajudar. E ele declarou amor ao São Paulo, acho que umas 500 respostas, né? Dizendo que é o clube mais especial da vida dele, dizendo que se sente em casa, confortável e tudo mais do que em qualquer outro momento. E esse entusiasmo, né? Ele chega a dizer que está se sentindo aos 33 como se tivesse 18, mas também fala nessa linha cronológica da vida dele como jogador que ele amadureceu e caiu a ficha aos 27. Então, são 3 momentos. Ele está com 33. Isso. Faz 34 esse ano. Ele disse que se sente como se tivesse 18 anos, sendo apresentado com 18 anos. E disse que amadureceu como jogador aos 27. Essa é a linha que ele faz cronológica da carreira dele até agora. Exatamente. Aí falou bastante de Deus, né? Também se mostrou um cara mais religioso do que, pelo menos antes, aparentava, né? Contou lá as histórias quando ele se machucou, e aí falou que ele sentiu que ele ia se machucar lá na MLS, e aí falou, não, aqui não posso classificar e tal. Teve um papo desse, e aí, nessa história sobre amadurecer, talvez seja o ponto mais interessante da coletiva dele, que a gente pôde olhar, e não sei se isso vai se refletir em algo concreto, mas meio um papel de líder, que ele também nunca teve na vida, né? Nunca foi um Isso. jogador líder de lugar nenhum, por onde ele tenha passado, embora fosse estrela tal, ele nunca foi o líder que ele fala, né? Não, tô aqui, o que eu puder ajudar os mais jovens com as histórias, com as coisas que eu vivi e tal. Ele já se coloca num outro lugar.
né? No lugar de um jogador experiente que viveu bastante coisas e que, portanto, pode orientar mais jovens, né? Algo que ele nunca fez também. Fato. E, na verdade, foi essa informação que eu tenho o que mais chamou a atenção dos dirigentes e dos outros jogadores do São Paulo do que propriamente o DVD de melhores momentos na Major League Soccer, que ele teve lá a passagem regular como meio atacante, uma nova função. Isso, Tironi, dos mais velhos, Rafinha e Caleri, aos mais novos, passando sobretudo pelos contundidos com quem o Pato dividiu o DM do São Paulo nesses meses todos. Para quem não viu o vídeo dos bastidores do São Paulo, da vitória com o Goiás, em que ele está no vestiário, antes e depois, o final do vídeo é um pouco ele pegando a palavra, depois do Dorival falar, o Alexandre começa a treinar conosco na segunda-feira, já treinou 2 vezes, portanto, e ele se dirigindo ao David, autor do gol da vitória, como ex-companheiro dele de DM, e falando como o David se dedicou para se recuperar e como ele merecia o gol. Uma palavra meio de líder que eu jamais tinha visto ele em vestiário dar essas coisas todas. Agora, essa faceta mais religiosa que você falou, de fato também chamou um pouco a atenção no discurso, deve-se também muito ao casamento, à aproximação dele. Ele falou 1000 vezes na mulher, que nada mais é que uma das filhas do Silvio Santos, a Rebeca Bravanel, com quem ele é casado desde 2019, que é muito religiosa, que tem 10 anos a mais do que ele, que é uma empresária bem-sucedida, que é uma comunicadora, de fato, esse casamento, que é o relacionamento mais longevo que o Pato tem, com uma mulher mais velha, tem se, digamos, notado agora nas palavras dele, tanto em relação às questões religiosas, como a qualquer coisa referente ao relacionamento. Como, eu fiquei aqui, dá vontade de ficar aqui o tempo todo, eu falava para minha mulher. Agora eu vou ficar aqui o tempo todo no São Paulo, eu falava com a minha mulher. Tem muito da filha do Silvio Santos aqui no Pato, né, no Pato atual, né? Exatamente. Então, assim, o que me pareceu de tudo que foi falado ali, a coisa talvez mais potencialmente positiva é esse envolvimento que ele demonstrou, né? Que ele demonstrou, ou pareceu demonstrar, pelo menos, essa questão de liderança, algo que ele nunca teve, e parece que uma boa aceitação até, inclusive, do resto do elenco, né? O elenco achou legal, né? A presença dele lá e tal. Exatamente. Eu acho que isso, nos mais experientes, como eu te falei, São Paulo tem 2, acho que, líderes destacados, né? Cada um de uma linha, depois da reformulação do ano passado. O Caleri e o Rafinha. Sim. Um argentino e outro brasileiro. São os capitães do Dorival também, foram também do Rogério. E eles, de fato, eles foram importantes para... digamos, não sei se numa consulta formal, mas num bate-papo para a inclusão do Pato, digamos assim, né? Teve esse ponto também. Aí, acho que esse é o destaque, né? Um potencial papel de líder, que é algo que o Pato nunca teve, né? Isso. Efetivamente, nunca teve na vida. Falou de alegria, né? Eu queria estar no lugar alegre, feliz de estar jogando e tudo mais, felicidade e tal. Falou muito sobre isso. Aí tem uma hora que ele levanta a bola muito para a diretoria, falando que não, o São Paulo que eu encontrei é um outro São Paulo, que as coisas estão muito melhores por aqui desde a última vez que eu passei. Que aí você já começa a imaginar que tem um pouco de um marketing ali pró-diretoria, essa diretoria que será reeleita no fim do ano, né? Sem dúvida. Também tem esse papel, meio com um cabo eleitoral ali da atual gestão do Júlio Casares. Ele fala muito em gratidão, né? Gratidão toda hora, ao São Paulo, a essa diretoria, ao presidente e tal. E também acho que tem um outro aspecto na contratação do Pato, que é uma espécie de gratidão da torcida, né? Desde que ele troca o Corinthians pelo São Paulo, esse apoio que a gente notou e até me surpreende, eu sempre te falei isso. E também gratidão da instituição com aquela saída lá em 2020, num momento de crise pandêmica, sem cobrar os atrasados que ele tinha.
Então, uma espécie de troca de carinhos, de gratidão, né, que está também explícita nas declarações dele, né? E também nas declarações. Isso o Casares também, isso pouco que o Casares falou na apresentação antes de dar a camisa, também está muito nisso, né? Essa gratidão institucional. Agora, se esse novo Pato fora de campo, se essa troca de gentilezas de instituição e jogador significarão alguma coisa dentro de campo, é o que a gente vai ter que descobrir, né? Porque uma pessoa pode mudar, ela pode, me parece mais concentrado, mais disposto a liderar e tudo mais, sempre grato ao São Paulo e tudo mais, mas dentro de campo. E aí, meu caro, né? Essa para mim é a grande questão desde o início dessa história. Sim. E aí que a gente entra na segunda parte do nosso Isso, vídeo, que exatamente. as perguntas sem resposta, né? O que da coletiva, algumas coisas não ficaram claras, né? Primeiro, claro, isso nem daria para saber se ele vai corresponder à expectativa que está criada sobre ele, né? Que vai jogar bem e tal. Não dá para saber, até porque ele mesmo foi perguntado quando que ele poderia jogar, ele falou assim, não sabe. Não sabe. Cada coisa tem o seu tempo. Eu fiz hoje o meu primeiro ou segundo treino, qualquer coisa assim. Então, nem quando ele poderá estar apto foi possível saber, né? Esse é um primeiro ponto. O primeiro ponto é esse. Foi perguntado sobre previsão de estreia, ele não quis dar nenhuma previsão de estreia, até porque, de fato, vem de uma lesão de ligamento cruzado, está começando a treinar com bola nesse momento, com contato com os companheiros. É apenas um primeiro passo para um retorno, né? Eu falo para você, mais ou menos, o estágio do Moreira, entre aspas, porque ele teve, Moreira, da base que estava jogando no profissional, teve a mesma lesão mais ou menos no mesmo período. Sim. Do ano passado. E agora também começa a fazer essa tal de transição, né? A diferença é que um tem 19 anos e o outro tem 33. 33, né? Exatamente, isso mesmo. E aí a gente está entrando já na parte das coisas não respondidas, e se ele não sabe nem quando vai voltar a jogar, foi perguntado também como ele jogaria, em que posição jogaria, e aí lembrou o Pato de antigamente, o Pato que não responde nada, né? Não, veja bem, não sei. Sempre fui centroavante ou meio atacante, mas se me pedirem para jogar de goleiro ou zagueiro, de volante eu jogo. Volante. Né? Falou isso, deu uma resposta também marqueteira. Essa é a coisa, cara. Eu também falo. Nem no Milan, nem no início da carreira, eu vi o Pato jogar sem ser de último, de centroavante, de atacante, sem precisar se preocupar tanto com a recomposição. Vamos ver no futebol atual com 33 anos. É verdade que na Major League Soccer ele jogou atrás do centroavante, numa função que normalmente hoje é ocupada pelo São Paulo, pelo Luciano no São Paulo. Sim. Agora, a diferença do nível na de Major intensidade. League Soccer, isso é uma coisa, né? Acho pouco provável que ele consiga jogar na posição que o Luciano está jogando. Exato. Ele pode até jogar como segundo atacante, mas mais enfiado num sistema diferente desse que o Dorival tem utilizado até o momento, pelo menos. Exato. E aí, por fim, ele falou, quer dizer, ele não falou, ele foi até perguntado sobre o contrato, como a gente falou, né? O Casares foi lá, falou algumas palavras e pirulitou, não respondeu perguntas. Então, também é uma incógnita a forma que foi feito o contrato do Pato com o São Paulo. E aqui não há leviandade, não sei o que lá. O fato é que ninguém sabe como foi feito esse contrato. Um contrato de produtividade pode ser qualquer contrato. Ele pode ganhar R$1, como pode ganhar 1 bilhão, sei lá. A gente não sabe. Esse negócio não ficou claro e ele também não respondeu, talvez nem responderia sobre valores, é claro, mas ele também nem respondeu sobre o processo, né, dessa questão de produtividade ou como vai ser o contrato. A única coisa que se falou é que o contrato vai até quando? Fim de 2024? Ou fim desse ano? Não, fim de 2023, até fim de 2023, e aí vai ver o que vai acontecer. Então, essa é uma grande incógnita dessa questão do Pato. Repito, não há leviandade aqui nenhuma, é só uma ignorância, no sentido de ignorar como que o contrato foi feito. E aí, o fato é que nenhum São Paulino torcedor sabe como o contrato foi feito. Assim como aquele lá do Galopo. É a mesma coisa. Sim, o contrato não é a mesma coisa, mas a comunicação é a mesma. O contrato de produtividade que vem sendo feito recentemente para jogadores é nos moldes do Lucas Lima do Santos.
Ou seja, Sim. um salário mais baixo do que o teto do clube, o que ele normalmente ganharia ou ganhava como jogador, do status que ele tinha. E aí as cláusulas são até assim, são de aumento, reajuste e renovação, como foi o caso do Lucasinho, como foi o caso do Davi Luiz. Então, por exemplo, Isso. até o final de 23, na verdade, ele tem menos de 6 meses de contrato. Até ele começar a jogar, a temporada acaba em novembro. E aí é só isso? Ou a produtividade, o gatilho, os minutos jogados podem dar renovação para mais uma temporada? Nem essas questões mais básicas ficaram esclarecidas. Essa é a grande verdade. Exatamente. Eu acho que é isso. Então, a parte potencialmente positiva é esse Pato como um papel de líder, e não sabemos nem se ele vai jogar, mas como um líder de vestiário. Vai executar um papel que ele nunca teve antes, mas pela coletiva me pareceu bastante animado com isso. E a outra parte é como ele vai jogar, quando ele vai jogar e quanto ele vai ganhar. Exatamente. Que a coletiva não entregou, né? Não Basicamente entregou. isso. Que poderia também ter sido feita pelo presidente do clube Claro, não aliás, era responde mais papel perguntas. do presidente do clube do que do jogador, Exatamente, sem né? dúvida. Exatamente. Agora, não, para finalizar, tem a Hum, minha pergunta clássica: gostou, adorou, não gostou, deu para o gasto ou foi um lixo? Não vou te perguntar isso sobre a coletiva, mas te faço uma outra pergunta. certo. A sua, não animação, a sua percepção da vinda do Pato, ela ficou mais positiva, neutra ou mais negativa depois da coletiva? O meu ceticismo, que eu sempre fui contra, Sim, né? sim. Só acrescento, vou responder, não vou fugir. Só acrescento que ele falou várias vezes também que não ficou esclarecido sobre a relação dele com o Rogério, sobre as Isso. apostas dele que o Rogério permitiu que ele viesse se tratar. Não ficou claro se o Rogério não queria, e foi bem É, perguntado especificamente, verdade, verdade. se as negociações elas andaram mais depois da chegada do Dorival. Foi feita essa pergunta, Isso. e depois da saída do Rogério. Ele falou várias vezes do Rogério, brincou, mas não Não ficou falou. claro se existia um veto, né? Só para Exatamente. colocar. Tirone, eu continuo cético. A única coisa que eu fiquei com uma impressão um pouco melhor foi nessa parte que eu achei que era uma bravata de quem vive internamente no São Paulo, lá no DM e tal, desse foco maior e uma preocupação com liderança e envolvimento de formação de jovens e passa. Isso, de fato, eu não esperava Eu também não. da parte dele, da personalidade dele. Isso, de fato, não digo que me impressionou, mas me surpreendeu um pouco. Mas aquilo lá, o meu ceticismo é para o campo, não é nem em relação à pessoa, ao foco, ou o superstar que ele já foi e acho que não é mais, e agora esse lado mais religioso. A minha grande questão, eu não consigo ver o Pato tendo essa vantagem técnica que o torcedor do São Paulo tanto nos manda aqui. Ah, ele Sim. joga mais que o fulano, ele joga. Eu não consigo ver isso. Ele Uhum. vai ter que me convencer de fato no campo, mais do que nas palavras, entendeu? Então, meu Sim. ceticismo no campo continua o mesmo, para ser bem sincero. Eu tô alinhado com você. Eu estava cético e agora eu tô neutro, porque eu achei que foi a parte positiva dessa conversa foi ele, o quanto ele estava afim, feliz, e parecia genuinamente feliz com a volta, e o fato desse papel de líder, que eu repito, ele nunca exerceu, mas que ele parece afim de fazer. É. Eu acho que isso foi o que me surpreendeu. Portanto, de cético, eu passo a estar neutro, ou Aham. seja, em cima do muro sobre a volta. Mas tenho todas as dúvidas com relação ao que ele pode entregar em campo ainda. Certo, Arnaldo Ribeiro? Certo, dois recados finais que Primeiro recado envolvem. final: likes, sininho e inscrições. Estamos aí beirando os 250 mil. Precisamos, né? O Pô, mínimo. e o segundo, você pode falar. Dois recados finais em relação a outros dois jogadores também que estão, digamos, sobre a batuta da incorporação do Dorival Júnior. Um que retornou ao São Paulo nessa terça-feira, o Felipe Alves, depois de ter, digamos, cometido 3 faltas, digamos, Disciplinares.
disciplinares. Ele foi reintegrado depois de conversar com o Dorival e pedir desculpas ao grupo. E o outro é o Marinho. Né? O Marinho, ainda em negociação com o São Paulo, depois de ter sido afastado pelo Flamengo, é uma indicação, sim, do Dorival. O Dorival gostaria muito de contar com ele. Com o Dorival no Flamengo, o Marinho jogou 24 partidas e foi 15 vezes titular. É verdade que titular, muito daquela equipe B que jogou o brasileiro e não da equipe A, isso precisa ficar claro. Mas o Dorival é um dos entusiastas da contratação do Marinho, que, se ocorrer, diferentemente do Pato, Marinho só pode jogar quando a janela reabrir, em julho. 2. Marinho já jogou a Copa do Brasil pelo Flamengo. Então não poderá jogar a Copa do Brasil pelo São Paulo se o São Paulo avançar. Só para deixar claro para a galera. Muito bem, é isso aí então. Ficamos por aqui. Vocês serão agora uma linda vinheta de encerramento. E voltamos a qualquer momento, hein? Likes, sininho, inscrições. Valeu! Zoom, garotos! Rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol!